É isso aí, pessoal do Esquema de Jogo. Estamos começando mais um programa aqui nessa sexta-feira aqui dentro do canal da Webzone no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Esquema de Jogo. Lembrando que vocês podem acompanhar esse programa também lá no esquemadejogo.com.br no formato podcast. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais aí no facebook.com.br esquema de jogo e no Twitter, @esquema de jogo. Bom, nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, do Catar, tão esperada aí, né? Vamos começar no dia 20, e a gente vai começar a tratar de Copa do Mundo aqui nos nossos programas. E no programa de hoje, eu e o meu amigo Eduardo Oliveira, lá de Brasília, a gente vai ter um convidado especial aqui, uma pessoa que a gente crê que tem bastante experiência no assunto aqui para falar de Copa do Mundo com a gente, o Marcos Paulo Lima, jornalista, nosso colega lá do Correio Brasiliense, que tem uma boa experiência aí cobrindo Copa do Mundo. Edu, eu vou chamar ele primeiro, nosso convidado especial. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Conta pra gente aí qual que é a sua experiência na cobertura de Copa do Mundo e o que tem de tão especial. Olá, tudo bem? É um prazer participar da live de vocês para falar sobre futebol, né? Pelo menos nos próximos 30, 35 dias aí, Por vai ser favor. só Copa do Mundo, né? Bom, vocês pediram para falar um pouquinho da experiência. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília. Minha primeira Copa do Mundo eu cobri como estagiário em 2002, ainda no Jornal de Brasília, que é um outro jornal aqui da cidade. E em 2006 também na redação, acompanhando a cobertura da Copa do Mundo da redação. E em 2010 eu cobri a Copa já pelo Correio Brasiliense, Copa do Mundo da África do Sul. Em 2014 também cobri a Copa aqui no Brasil, né? Em 2018 eu fiz a cobertura da Copa na Rússia. E agora a gente está aqui na expectativa, finalmente, da Copa do Catar que está chegando. Né? Nunca se esperou tanto por uma Copa, né? 4 anos e meio. Né? Esse ano um pouco mais tarde, né, do que a gente está acostumado, né? Uma Copa no final do ano. Para a gente Resu- sempre. Oi, pode falar. resumidamente, é isso. Não, beleza, legal, legal sua experiência, Marcos. Edu, boa noite para você aí, seja bem-vindo ao programa e já pode emendar com a sua primeira pergunta pro nosso amigo Marcos. André, obrigado aí, agradecendo ao Marcos Paulo por ter aceito o convite aqui do esquema de jogo dentro da Webzone. Marcos, a expectativa cresce a cada momento, mas para o jornalista, não é só para o jogador, tem o jogador, a preparação que vai até o momento da abertura do pontapé inicial, mas para o jornalista também tem aquela adrenalina por essa competição, a principal competição, vamos dizer assim, mundial dentro do nosso esporte. Obrigado aí por ter aceito o convite. Prazer falar com você, Edu. Sim, a adrenalina existe desde que acaba a Copa do Mundo anterior, né? E a primeira expectativa é aquela das eliminatórias, como é que vão ser os grupos, principalmente os grupos da Europa, né? Que é uma eliminatória já talvez seja mais competitiva junto com a da América do Sul. Aqui a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o formato, sempre. Né? Mas cresce sempre aquela adrenalina pelo sorteio das eliminatórias, principalmente na Europa. Né? Na Europa, os sorteios costumam colocar grupos complicados. Né? A gente acaba de ver a Itália, por exemplo, fora da Copa do Mundo pelo segundo ano consecutivo, pela segunda edição consecutiva. Outras seleções que sofreram, né? O caso de Portugal, por exemplo, teve que ir até a repescagem. Então, essa adrenalina vai crescendo, vai evoluindo até a definição das 32 seleções, depois a repescagem local, continental, no caso da Europa, a repescagem mundial, até a data do grande sorteio, que nesse ano foi no dia 1º de abril e definiu aí as 32 seleções da Copa. Marcos, você citou que a sua primeira cobertura foi em 2002, né, no Coreia-Japão, o pentacampeonato do Brasil, então são 20 anos aí cobrindo Copa do Mundo. Eu queria que você falasse dessa sua parte, antes da gente entrar no assunto campo, futebol, seleção brasileira, dessa sua experiência na cobertura, o que mudou, né, numa cobertura de uma Copa do Mundo de 20 anos para cá? Qual que é a sua, olhando para trás aqui, qual que é a sua análise de tudo que mudou de lá para cá no nosso ramo jornalístico aqui? A principal mudança que eu noto é a transformação da cobertura do analógico para o digital. Né?
assim, esses 20 anos que eu posso dizer isso. Em 2002 a gente já tinha internet, mas ainda não era como é hoje. A cobertura era muito analógica. Jornais impressos, principalmente, tinham uma importância muito grande na cobertura. Né? A gente tinha cadernos gigantes de pré-copa, um caderno grande na época do sorteio, outro caderno grande quando chegava ali a semana da véspera da Copa do Mundo. A gente tinha muitas matérias especiais, principalmente no jornalismo impresso, apresentando os craques, apresentando os técnicos, apresentando os jogadores da seleção brasileira. Isso durou pelo menos aí até a Copa de 2018, talvez, até a Copa de 2014, com certeza, mas até a Copa de 2018 ainda houve uma certa resistência. O que a gente vê agora são jornais impressos cada vez mais enxutos, né? Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, o próprio Correio Brasiliense, que é o nosso caso aqui no Brasil, jornais com umas edições bem menores, o espaço de esporte também está bem reduzido, cada vez menos especiais, né? No máximo tem um guia, e a concentração mesmo da cobertura cada vez mais na internet, cada vez mais nas redes sociais. Essa agora, a Copa de 2022, com certeza vai ser uma Copa muito marcada pela cobertura nas redes sociais, e aí é Twitter, Instagram, um pouco ainda no Facebook, né? Que não está tão em alta quanto o Instagram, por exemplo. Uma Copa do Mundo de TikTok e de outras redes sociais que, com certeza, vão invadir muito. O desafio do jornalismo impresso é contar, não é mais contar como foi o jogo, mas ter matérias especiais, sacações que prendam o leitor para a leitura do dia seguinte. Não adianta mais contar como é que foi o jogo da seleção brasileira no dia 24, no dia 25, contar a crônica, como foi o jogo do dia. Isso aí já vai estar bem saturado. Então, o desafio é pescar alguma coisa muito diferente, projetar o jogo seguinte, ver como foi o jogo contra a Sérvia, já projetar o jogo contra a Suíça, os erros, o que houve de problema no jogo, para que na partida seguinte possa ser solucionado pelo time. Edu, pode fazer mais uma pergunta. Ô Marcos, voltando em 2002, né, a gente conquista o pentacampeonato, você falou que você era estagiário, a gente está em Brasília, a questão da política, né? Como é que se torna a cobertura esportiva política, né? Porque tem essa questão, né? Se o Brasil ganhar, o Tite deu um depoimento que não sabe se vai vir aqui a Brasília. Como é que você vê como jornalista essa questão em caso de um hexacampeonato do futebol brasileiro agora no Catar? A gente, em 2002, o presidente Ricardo Teixeira, da CBF, né, existia meio que uma treta com o governo Fernando Henrique na época, né? Tanto que houve uma resistência por parte, principalmente dos cartolas, de vir para Brasília em 2002. Inclusive, a reportagem sobre isso falam que, relatando que o Ricardo Teixeira estava muito chateado com o presidente Fernando Henrique por não ter enviado, na época, fax, uma carta para os jogadores, parabenizando pela campanha que ia se caminhando para a conquista do título. No Brasil, vence a Inglaterra, depois passa pela Turquia. O Ricardo Teixeira reclamava muito do distanciamento do Fernando Henrique em relação a isso. E aí, o Ricardo Teixeira, na época, disse que não viria a Brasília, de jeito nenhum. Conta-se, né? Coube ao então governador do Ceará, o Tasso Gereissati, entrar ali, a turma do Deixa Dias, calma aí, vamos lá, não sei o que. E aí, a seleção terminou vindo, assim que conquistou o pentacampeonato. Eles decidiram meio que em cima da hora de ir para Brasília. E aí foi aquele desfile com o Ivete Sangalo, uma passeata, uma festa muito grande aqui pelo Eixo Monumental, até a chegada ao Congresso, demorou bastante, os jogadores estavam exaustos. Então, naquela época, cogitou-se a mesma coisa que está se cogitando agora. A questão é que agora nós temos redes sociais, nós temos a questão do posicionamento, cada vez mais existe essa questão do posicionamento. Você vê uma seleção dividida, né? Na última eleição, o Neymar, por exemplo, teve um posicionamento, o Tite preferiu se resguardar, mas jogadores como o Daniel Alves também mostraram o posicionamento. E realmente, dessa vez, eu acho muito difícil a seleção vir aqui para se encontrar com o presidente. Quem ainda será o presidente Jair Bolsonaro. A posse do presidente Lula ainda será
no dia 1º de janeiro de 2023. Eu acho que é uma posição firmada, a menos que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, bata o pé e venha ou buscar colas ou convença alguns jogadores a vir ao Brasil. No momento, eu acho muito possível, impossível não, mas pouco provável a seleção vir ao Brasil. E só um comentário, e antes de fazer a minha pergunta, se não tivesse tido esse meio de campo, se a seleção não tivesse ido para Brasília, a gente não ia ter a famosa cambalhota do Vampeta lá na rampa, né? Então, ainda bem que teve, que teve esse meio de campo aí. Pode falar. E tem um detalhe curioso, né? A seleção brasileira já veio ao Palácio do Planalto, inclusive quando perdeu a Copa. Em 1998, quando o Brasil perde para a França, a seleção veio ao Brasil. Acho que pouca gente lembra disso, mas eles vieram aqui a Brasília em 1998. Como você disse, acho que vai ser bem difícil dessa vez, né? Os tempos mudaram bastante, né? Mais de 20 anos, acho que hoje com a rede social tudo fica bem mais quente, né? Mas, ô Marcos, eu queria falar uma questão, não é tanto por questão política, mas como que você vê a relação do torcedor brasileiro com a seleção, né? A gente tem pelo menos eu tenho a impressão que uma boa parte da torcida só se interessa pela seleção em época de Copa do Mundo, porque é o torneio mais importante, como o Edu citou, mas durante esses 4 anos, assim, me dá a impressão que é uma coisa muito distante, a seleção pouco joga aqui no Brasil, enfim, qual que é a sua visão como jornalista que está perto aí de jogadores, de torcedores também, como que você vê essa relação do torcedor com a seleção brasileira hoje? É uma relação fria. A relação do torcedor com a seleção já foi bem mais quente, bem mais aquecida. Talvez ali até 1994, 1998, quando começaram a surgir muitas teses sobre aquele vice-campeonato. Venderam a Copa, venderam a Copa para a França, para depois receber a Copa no Brasil. Enfim, acho que 1998 é meio que um marco nisso, né? E a gente pode acrescentar a isso o fato de cada vez mais os nossos jogadores talentosos irem para a Europa. Então, o torcedor meio que se acostumou a ver Ronaldinho Gaúcho, a época, Adriano, Ronaldo, Kaká, jogando para a camisa de times da Champions League. A Champions League teve um crescimento assim, tão grande que começou a ofuscar um pouco a Copa do Mundo. E essa relação do torcedor com a seleção, ela passa a ser mais ou menos, quase que sempre de 4 em 4 anos. Quase que sempre de 4 em 4 anos. E a gente tem um outro problema, né? Que é uma seleção cada vez menos brasileira, né? No sentido de que nessa Copa do Mundo a gente vai ter só 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro, que é o Everton do Palmeiras, o Pedro e o Everton Ribeiro do Flamengo, que são os times top de linha hoje no futebol brasileiro. Então, cada vez menos a gente tem jogadores que atuam no futebol brasileiro jogando na seleção. Isso esfria um pouquinho aquilo que acontecia nos anos 80, né? Quando a discussão desde o café da manhã, o pingado na padaria, até o fim do expediente numa mesa de bar, era quantos jogadores o meu time vai ter. Quantos jogadores do Atlético Mineiro vai ter, o Flamengo, o Corinthians. A aposta era essa, antes da convocação para a Copa. Isso não existe mais. E a gente vê que só tem 3 jogadores. E a maioria, né, a maioria dos jogadores do campeonato inglês, que é o campeonato, o melhor campeonato do mundo hoje, a Premier League, e do campeonato espanhol. Edu, pode falar. Ô Marcos, essa questão aí que todas as coberturas, você citou a questão de 98, também de 2002, que você era estagiária, 20 anos atrás. Tem algum fato interessante que te marcou nessas outras Copas do Mundo, que você teve presente, algum evento assim desse momento, né, que marca para o jornalismo? É o momento mais marcante e que eu tenho isso registrado em casa, guardado, é a Copa de 2010. Né? Foi a minha primeira Copa. Eu fiz uma pergunta aparentemente assim, boba, porque foi a última pergunta da primeira coletiva, porque todo mundo já tinha feito pergunta e as minhas perguntas foram caindo. Né? Algumas perguntas que eu tinha anotado, elas foram feitas por outros colegas. E a minha pergunta foi a última. Eu perguntei para o Júlio César o que ele achava da bola da Copa de 2010. Porque eu prestei atenção durante o treino que ele fazia caretas, fazia caras e bocas quando ele pegava a Jabulani. E aí eu perguntei para ele, encerrando a coletiva, eu perguntei para ele, Júlio César, o que você achou, o que você acha da bola? Você gostou da bola da Copa? E ele, enfim, aí vocês lembram, ele soltou aquela frase que era bola de supermercado, uma porcaria, bola. E
aquilo assim, para mim, que estava ali na primeira Copa do Mundo, aquilo ganhou uma repercussão imensa, virou depois meme, né, do Cid Moreira, chamando de Jabulani, aquela coisa toda. A Adidas entrou na jogada para dizer, para defender a bola, o Júlio César reclamando do foto. Enfim, aquilo ali, acho que deu uma dimensão, foi meio que um cartão de visita do que é uma Copa do Mundo, do que é a repercussão de uma declaração, de uma polêmica, um campeonato dessa grandiosidade. Marcos, falando um pouco dentro de campo, né? Mais que a gente não tenha começado ainda, mas falando um pouco do elenco da seleção brasileira, né? A gente teve, assim, pelo que eu notei na mídia esportiva brasileira, acho que todo mundo foi unânime que a seleção, a convocação, diferente de outros anos, que nós tivemos já grandes polêmicas, né? Como o Romário, a ausência do Neymar, a do Alex em 2002, a gente não teve, assim, uma grande polêmica, mas a única que talvez levantou um pouco foi a convocação do Daniel Alves, e aí também eu percebi que foi uma coisa meio que não digo unânime, mas a boa parte contestou. O que você achou dessa convocação? Você acha que era por isso mesmo? Você é a favor, contra Daniel Alves na seleção? Enfim, qual que é a sua visão? Para começar, eu acho que eu sempre comento com os colegas que a lateral direita vive talvez a maior crise. Acho que as duas laterais, na verdade, a maior crise da seleção brasileira em muito tempo, muito tempo. Se você pegar, em 1982, o lateral direito, por exemplo, foi o Leandro, lateral esquerdo, Júnior. Em 1986, o lateral direito, aí a gente tinha o Josimar, porque o Leandro foi cortado, né? Os episódios da TV Santana, mas a gente tinha o Josimar e o Edson Boara na direita, e na esquerda a gente tinha, em 1986, o Branco já surgiu, mas eram bons laterais. O Josimar, inclusive, fez uma Copa do Mundo surpreendente em 86. Em Golaço, né? 1990, isso. Em 1990, o Brasil foi para a Copa com o Mazarone, com o Jorginho e o Branco. Dois, não tem discussão de que eram dois baitas laterais. Em 1994, o Jorginho, reserva era o Cafu, e Branco e Leonardo. Em 98, aí começa a era. 98, 2002, 2006, a era Cafu e Roberto Carlos. 2010, mesmo em 2010, já depois, pós Roberto Carlos e Cafu, a gente tinha Maicon, que era um cara excelente, e na lateral esquerda tinha o Michel Bastos, o próprio Gilberto. O Michel Bastos tinha uma boa fase no Lyon. Em 2014, Marcelo, Daniel Alves, Maicon. Em 2018, a gente já começa a ver o declínio. O Daniel Alves foi cortado, e aí o Fagner assumiu a lateral direito, o Danilo machucado durante a Copa, o Marcelo era o melhor deles aqui, o Felipe Luiz. E agora, em 2022, a gente vive realmente uma situação inédita para mim em Copas do Mundo, diz respeito a laterais. Eu fiz uma linha do tempo aí para a gente ver quanto é sério o problema. A gente passou 4 anos e meio sem achar um substituto para o Daniel Alves. E isso foi dando musculatura para ele. Ele ganha a Copa América em 2019, ele vai para a seleção olímpica para Tóquio e é campeão. Então isso acho que virou meio que uma espécie de gratidão da CBF ao interesse do Daniel Alves de servir a seleção brasileira. Eu vejo muito mais como um prêmio pelo cara que se dedicou e foi líder da seleção em 2019, quando ele ainda jogava em alto nível, e depois pelo interesse dele de ir até os Jogos Olímpicos de Tóquio, ajudar os garotos a conquistar o bicampeonato, a medalha de ouro em Tóquio. Eu vejo isso muito mais como um prêmio do que por merecimento. Se realmente usasse a coerência do discurso dele, valorizar quem está jogando, quem está bem no momento, ele não deveria levar Daniel Alves, e sim escolher um outro lateral para ser o step ali do Danilo. E ele chegou a pensar nesse nome, que é o Éder Militão. Eu pensei realmente que ele fosse levar 5 zagueiros e fosse deslocar o Éder Militão para a lateral direito. Mas ele escolheu levar o Daniel Alves, realmente é a maior polêmica. Agora, essas polêmicas ela tem histórias marcantes, né? Em 94, por exemplo, todo mundo reclamava do Branco e o Branco fez o gol da vitória contra a Holanda nas quartas de final. Nunca se sabe o que vai acontecer, né? Edu, pode fazer mais uma pergunta? A gente está chegando quase ao final do horário que a gente combinou aqui com o Marcos. Vamos fazer mais 2 Não, fique perguntinhas. tranquilo, pode ir. Beleza. Manda bala, Edu. Ô Marcos, a gente também tem que pensar um pouco mais na frente, na sua avaliação, se você concorda com o meu raciocínio. Independente de ganhar ou perder, o Brasil tem uma espinha dorsal. Na sua avaliação,
você colocaria, porque o Tite disse em outras entrevistas que essa é a última Copa, ele conseguiu fazer um ciclo, fez metade do outro e agora o ciclo inteiro. Você colocaria um treinador aí que vem sendo borbulhando, estrangeiro, tipo Pepe Guardiola, o Klopp, ou você não? Você fala assim, não, eu vejo que a gente pode tentar ainda um técnico brasileiro que tem bons profissionais. Qual que é a sua avaliação com isso com relação à próxima edição, Marcos? Primeiro, essa decisão vai ser tomada muito com base no que o Tite fizer na Copa, né? Se o Tite for campeão, aí vamos dizer, a volta do técnico brasileiro, depois do 7-1, blá, 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 o técnico brasileiro novamente, 6 títulos, todos com técnicos brasileiros, temos que valorizar os nossos treinadores. Esse vai ser o discurso se o Tite ganhar. Se o Tite não ganhar, pode ter certeza que eles vão falar, a escola brasileira não tem jeito, nós ficamos com o Tite 6 anos e meio, não houve evolução, disputamos 2 Copas do Mundo com o técnico Perdemos brasileiro, tempo. perdemos tempo, e aí com certeza eles vão escolher um técnico estrangeiro. Eu acho que, independentemente do resultado, acho que vale a pena o Brasil ter uma experiência com um treinador estrangeiro. Mas um treinador estrangeiro, se é para contratar um treinador estrangeiro, que seja o melhor. E eu acho que, ao contrário dos times do futebol brasileiro, que não conseguem. O Flamengo, por exemplo, e o Palmeiras, hoje eles não têm cacife para chamar um Jürgen Klopp para vir treinar o clube. Né? Ou não tem cacife para trazer um Pepe Guardiola. Agora, se você apresenta, aí como você está falando da CBF, a quantidade de patrocinadores que tem, uma seleção que é 5 vezes campeã do mundo, e com o Pepe Guardiola que tem contrato com o Manchester City, por exemplo, até o meio da próxima temporada, ou seja, o contrato dele vai terminar no meio de 2023, e que já manifestou em um evento recente no Brasil que tem interesse em comandar a seleção brasileira, talvez seja um caso a se pensar, colocar um técnico interino por 6 meses, porque não vai acontecer nada. De dezembro, no fim da Copa do Mundo, de dezembro, até o fim do contrato do Guardiola, por exemplo, que vai ser ali por maio, junho, não vai acontecer nada. Não tem amistoso, não vai ter eliminatória. E aí, de repente seja o caso de esperar uma decisão do Pep Guardiola para isso. E colocar ali a proposta e iniciar um projeto com um técnico estrangeiro para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. É uma opção. Realmente, no cenário brasileiro, hoje está difícil. Né? O Cuca fez um excelente trabalho em 2021, mas não repete em 2022. Acho até um erro ele ter voltado para o Atlético Mineiro nesse momento. O Renato Gaúcho, que é um outro técnico cotado, inclusive para substituir o Tite no momento de crise ali na época da Copa América, disputada no Brasil, também não correspondeu quando teve o elenco de 200 milhões na mão. E agora os técnicos que estão mais ou menos ali aqui no Brasil, elogiados, cotados, seria o Abel Ferreira. Eu não acho que tem a cara da seleção brasileira. Eu acho ele um técnico de clube, muito bom técnico de clube, mas a seleção para ele, na minha opinião, é muita areia para o caminhão dele. E o Dorival Júnior, que teve 2 meses de bom futebol com o Flamengo. Não é aquele encantamento, aquele futebol lindo. Ele teve um período de 2 meses, conseguiu arrumar o Flamengo, levou a 2 títulos importantíssimos, mas eu também tenho minhas dúvidas se seria o nome indicado para a Copa do Mundo, para assumir a seleção. Marcos, não sei se você concorda, eu acho que a gente tem um pouco tá se tratando de seleção brasileira, em praticamente tudo que envolve futebol, essa questão de imediatismo, né? Então, há 6 meses atrás, o Dorival Júnior estava, acho que ninguém seria louco de considerar o Dorival como técnico de seleção, e aí ele realmente faz um bom trabalho de 2 meses, como você citou, já é cotado para a seleção brasileira. O Fernando Diniz, que até pouco tempo atrás era ridicularizado, agora, por conta de um bom trabalho, é verdade, no Fluminense, já está também, já começa a surgir uma discussão. Você acha que não falta um trabalho, talvez, da gente formar melhor os treinadores, alguma coisa nesse sentido, de preparar melhor os técnicos brasileiros, para não ficar sempre essa discussão, vamos com o brasileiro, vamos com o estrangeiro, se é para trazer um estrangeiro, que traga um estrangeiro do nível do Guardiola, como você citou, como que você vê esse nosso cenário de treinadores? Eu acho que a CBF deveria. Eu acho que já é louvável a CBF ter mantido o Tite, né, depois de 2018, até porque ele não teve um ciclo completo. Levou o bonde andando, né? Ele foi mais ou menos guardado as devidas proporções, ele fez o que o Dorival Júnior fez com o Flamengo. Né? Ele pegou uma seleção ali, pouco mais de um ano da Copa, e arrumou e foi para a Copa. Então, a gente já viu uma mudança. Né? É o primeiro técnico que dá 2 Copas consecutivas desde o Tele Santana, em 82 e 86. Agora, eu acho que a gente sempre tem que olhar, por exemplo, o que faz a Alemanha.
Você pegar a Alemanha, o técnico da Alemanha na Copa de 2006 era o Klinsmann e o auxiliar dele era o Joachim Löw. Quando o Klinsmann sai, o Joachim Löw assume. E para a Copa agora de 2018, está vindo o cara, o Hansi Flick, que era auxiliar do Joachim Löw na Copa de 2014. Então você vê uma continuidade, uma ideia de trabalho. Uhum. E a gente dificilmente vê um assistente do técnico da seleção assumindo, né, assumindo o legado. O último que fez isso, talvez, foi o Zagallo, mas que já era um técnico consagrado. Quando o Brasil ganhou a Copa de 94, o Zagallo, que era coordenador técnico, assume, herda a seleção do Parreira e leva até a Copa de 98. Eu acho que falta continuidade e eu vejo os técnicos estudando cada vez mais. Aquele curso CBF Academy, por exemplo, tem formado muitos treinadores, alguns com pensamentos bem diferentes. Outros têm ido para a Europa estudar, o caso do Silvinho, né, que foi auxiliar do Tite, e tantos outros que estão se formando lá fora, fazendo curso da UEFA, inclusive. Marcos, a gente está chegando ao final do programa e só para a sua despedida aqui, a gente não poderia deixar de perguntar a sua expectativa para a seleção brasileira, o que você acha que o nível das seleções dessa Copa, enfim, o que que você está... Eu sei que é muito difícil a gente cravar alguma coisa, mas o que que você está projetando para a seleção do Tite aí? Eu acho que nesses 4 anos e meio desse ciclo entre a Copa da Rússia e a Copa do Catar, eu acho que poucas vezes a seleção esteve tão organizada em termos de treino, em termos de ideia de jogo, em termos de convocação, em termos até de mudança de rumo. Quando a seleção perde a Copa América para a Argentina, ganha em 2019, né, mas perde em 2021, a seleção tinha um estilo de jogo. Depois daquela derrota, a seleção mudou completamente. Entraram os pontas, as perninhas rápidas, como o Tite chama, e mudou o conceito da seleção assim, completamente. Então, é importante o Tite não ter ficado preso a um estilo de jogo. Gabriel Jesus aberto na direita, Richarlison, aquela coisa toda. Agora a gente vê pontas, uma seleção um pouquinho mais alegre, com drible, velocidade. Então isso é bem bacana, bem interessante. Eu acho que essa mudança fez muito bem na seleção brasileira. Se vai ser campeão ou não, é outra discussão. Eu não acho o grupo do Brasil fácil, não acho a Sérvia um adversário fácil. Acho que o Brasil vai ter dificuldade no primeiro jogo. Se vencer com facilidade, ok, mas eu acho que vai ser uma partida muito difícil contra a Sérvia. Contra a Suíça também. Eu acho que a partida menos tensa, desde que o Brasil já esteja classificado, vai ser o jogo contra Camarões. E aí, há risco sim de o Brasil voltar nas oitavas de final. Por quê? Pode ter um cruzamento com Portugal, tem um timaço, uma geração muito boa. Só não é melhor porque o técnico é ruim. Fernando Santos, embora tenha levado Portugal ao título da Eurocopa em 2016, não é um técnico revolucionário, não é um Jorge Jesus da vida, muito menos um Abel Ferreira. Ele é muito retranqueiro, ele tem uma seleção ótima na mão. E o Brasil tem um clássico contra o Uruguai, pode ter um clássico contra o Uruguai. O Uruguai que já não tem o Cavani e o Luis Soares na ponta dos cascos, mas que tem jogadores de meio campo excelentes, Valverde, Arrascaeta, Bittencourt. Esses caras todos podem fazer uma diferença. Eu E o vejo o Uruguai. centroavante do Liverpool também, né? O Darwin Núñez. Sim, Davi Nunes, um grande jogador. Então, o Uruguai não vence o Brasil faz tempo, mas pode surpreender no confronto de oitavas de final. Porque hoje o futebol se ganha muito no meio de campo, e o Uruguai tem muito talento hoje no meio de campo. Marcos, Quanto a desculpa. favoritos, aí é bem mais difícil. Mas seria um sonho, por exemplo, um Brasil e Argentina na semifinal. Acho que é um caminho que pode se desenhar. O grupo da Argentina é muito fácil. E pode ter aí uma campanha do Brasil enfrentando só campeões do mundo, né, até a possível final. Mas eu vejo o Tite com repertório, com um elenco bom. Acho, por exemplo, que ele deveria ter levado o Gabriel Barbosa, o Gabigol, não é um jogador que dá para você abrir mão. Você deveria tê-lo ali no grupo. Mas são poucos problemas, são poucas polêmicas em relação à convocação. Acho que é um grupo forte e que dá para brigar sim pelo título. Não vejo um grande favorito nessa Copa do Mundo, mas vejo sim um Messi muito motivado para essa Copa e isso pode fazer muita diferença para ele encerrar o jejum que vem desde 1986. E uma Argentina O relativamente André, organizada, né? O que não tinha acontecido em anos anteriores, né? Sim, Oi, sim. Edu, desculpa. eu achei interessante aí falar do Fernando Santos. Sei que a gente está chegando no final, mas
não é só você não, viu, Marcos? A gente acompanha a imprensa portuguesa, eles batem na mesma coisa. Por isso que eu achei interessante você falar que não é só lá, a gente olhando de fora. E a gente pode enfrentar uma Alemanha nas quartas, né? Que é o Sim. nosso, a pedra no sapato, por causa do 7-1. Então, a gente, acho que eu também concordo contigo e concordo, apesar de não ser flamenguista, eu sou vascaíno, mas eu também levaria o Gabriel Barbosa. Acho que num Sim. jogo difícil você tem que ter um cara também ali para provocar o adversário. Porque Uhum. apenas um jogo, né? E se você tem um jogador que decide tantos títulos em tantas decisões diferentes, como tem feito o Gabriel Barbosa recentemente, pô, esse cara no mínimo tem estrela, né? Então, eu tenho que ter um cara desse no meu elenco. Gente, estamos chegando ao final do programa. E Opa, para ponderar também, eu estou criticando o ponto elevado do Gabriel Barbosa, mas levar o Pedro é uma grande sacada. Assim, o Brasil não tem um jogador, um centroavante como o Pedro hoje, para que no momento de aflição ali, como foi aquele jogo contra a Bélgica, a gente não tinha um cara como o Pedro para cruzar a bola para a área no desespero, no fim, porque ele pegasse uma sobra de bola ou um gol de cabeça, pegasse a bola no fundo do balão. O Pedro, para ponderar, o Pedro é uma grande sacada. É, espero até que ele entre em jogos difíceis, como, por exemplo, contra a Sérvia vai ser um jogo difícil. Eu acho, pelo menos. Então, eu acho que esse primeiro jogo talvez mostre a necessidade de usar o Pedro já de cara na Copa do Mundo, ali no segundo tempo, na metade do segundo tempo para frente. é, concordamos, né? A gente já discutiu em outros programas aqui. Acho que a seleção brasileira está bem servida. E eu acho que é o que ele falou, né? Não tem um grande favorito, mas nós temos muitas seleções ali no mesmo bolo, na mesma prateleira. Gente, o papo tá muito bom, realmente. Opa, Você estava falando em favoritismo, eu chamo a é, atenção muito para o trabalho do Lee Van Gaal na Holanda. sim, sim, O trabalho dele é interessante e pode surpreender nessa Copa do Mundo. sim. Nós E tá vamos, num grupo relativamente tranquilo, né? Que é Sim, com Catar, Equador. Então pode ser que sim, a Holanda avance, né? pode ser, pode ser. eu arrisco dizer que a Holanda das seleções não campeãs na história da Copa, que teve o melhor time, eu acho que é a Holanda, junto com a Hungria, talvez, ali do Puskás, né? Mas a Holanda é engraçado, né? Ela sempre tem grandes times, grandes seleções, mas sempre bate na trave, né? É uma boa aposta, realmente. Marcos, a gente está agradecendo demais a sua participação. O papo, acho que foi muito legal, todos nós concordamos. A gente agradece a sua gentileza aí, né, de ter falado com a gente direto da redação aí do Correio Brasiliense, a gentileza que você teve conosco. O espaço está aberto aqui durante a Copa, se der uma brecha aí na agenda, quiser falar um pouco Bom, com a gente, está sempre convidado, tá? Muito obrigado pela sua atenção. agradeço por bater um papo sobre futebol com você, é sempre bacana falar de bola. Edu, obrigado para você aí, por também ter trazido o Marcos, né, para falar com a gente. Espero que ele não dê cartão vermelho pra gente. A gente estourou o tempo dele. Nada, sempre Não tranquilo. sei se vai provar, viu, Marcos? Mas obrigado aí pela atenção. Não, tranquilo. Na verdade, eu estava preocupado de cair aqui Ah, não, a live, tranquilo. Mas mas foi muito tá bom. legal. E como diz o André, a gente está à disposição de portas abertas e agradeço aí a sua atenção com a gente. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.